Bom, um dos pontos centrais aí que mostrou a importância do funcionalismo público foi esse episódio das joias, aí o papel do fiscal da Receita Federal. Eu já contei aqui algumas histórias de auditores da Receita que tiveram também papéis fundamentais. Agora, nessas disputas inteiras aí, houve um caso aí que acabou virando uma matéria de guerra aí, internamente, né, que foi a questão do Júlio César, que é aquele auditor fiscal aí que acabou sendo conselheiro lá eu tenho a impressão que participou também dessa questão da tentativa de liberar as joias aí. O nosso entrevistado é o Kleber Cabral, que foi presidente do Sindifisco, passou... Não, deixa eu pegar aqui direitinho. O seu cargo qual é mesmo, Kleber? Você preside o Sindifisco e já foi do Nacional, é isso? Tudo bem, Nassif? Tudo bom? Presidi o Sindifisco Nacional de 19 a 21 e hoje estou vice-presidente da Unafisco Nacional, que é a nossa entidade associativa. Tá. Independentemente das disputas, aí como é que vocês estão vendo esse desafio aí, Kleber, da nova reforma fiscal aí, e da luta contra a sonegação, né? A gente estava vendo essa questão do CARF aí, eu estava hoje pegando dados sobre aquela refinaria de Manguinhos do Rio, são bilhões, dezenas de bilhões de reais de sonegação aí que vão empurrando com a barriga. Como é que vocês estão vendo as mudanças que estão sendo feitas? Olha, Nassif, nós tivemos uma mudança com o novo governo de conceitos macro, né, na nossa visão. Assim. O governo anterior ele tinha uma visão de equilibrar as contas públicas pelo lado das despesas, né? Então, criado o teto de gastos desde o governo Temer, isso fez com que a Receita Federal nos últimos anos passasse a ser, digamos assim, um pouco deixada de lado, porque não importava tanto arrecadar, né, porque não podia gastar. Então, eu vou deixar isso aí meio de lado, né, e aí vem uma série de problemas que a gente pode tratar, falta de orçamento, falta de pessoal, tem concurso, ataques aos poderes da fiscalização, né, e aí era um governo, né, muito pautado ali pelas ideias do ministro Guedes, que queria, né, cortar a despesa. Agora nós estamos com um outro paradigma, né, onde o teto de gastos busca aí uma nova fórmula da âncora fiscal, e aí você tem um presidente que quer recurso, né, muito simplificadamente, que quer gastar, quer aplicar isso em políticas públicas, e você tem o ministro da Fazenda que quer equilibrar as contas públicas pelo lado das receitas, não aumentando a alíquota, mas cobrando daqueles que não estão pagando, né? E aí você vem, aí a receita é recolocada num outro patamar, num outro grau de importância, porque precisa da administração tributária sendo eficiente, né, para que ela possa cobrar, e aí o combate à sonegação passa a ser um ponto muito importante. As discussões da reforma tributária também ganham um outro verniz com isso, né, um outro viés de importância, porque a simplificação tem um valor em si mesmo, mas nós precisamos de um ordenamento jurídico que seja cumprido, né? Pode ser o melhor sistema tributário no papel, se as pessoas não cumprirem, ou seja, se não tiver uma administração tributária que faça, né, as regras serem cumpridas, isso acaba não funcionando. A questão dos concursos aí, como é que está? Nassif, o último concurso que nós tivemos foi em 2014. Então, está muito, muito defasado. Nós tivemos aí uma perda, né, nós já tivemos 12 mil auditores ali em final de 2007, hoje nós estamos com 7 mil e poucos auditores na ativa, dos quais 2.500 já poderiam estar se aposentando, enfim, uma faixa etária muito elevada. Existe um edital de concurso lançado, né, agora há poucos meses atrás, com 250 vagas que malemar dá para compensar a fronteira, né? Nós temos aí auditores nas fronteiras há muitos anos, e isso não é aconselhável nem para ele mesmo e nem para o próprio Estado, né, que ele permaneça tanto tempo no mesmo local, em locais de fronteira, com perigo, com tráfico de droga, de arma, uma série de situações. Então, nós estamos muito, muito carentes mesmo de pessoas, de estrutura, né? A aduana brasileira está sucateada, as fronteiras principalmente, mas também portos, aeroportos. Então, há uma carência de orçamento de pessoal muito forte. Eita, vida. Esse caso do Júlio César, né? O que aconteceu aí, Kleber? O Júlio César, o ex-secretário, né, teve aí realmente essa participação, como você citou, na questão das joias, né? O que eu acho que é importante eu trazer como pano de fundo, Nassif? A Receita Federal, ela tem um corpo funcional
vamos chamar assim, uma burocracia, corpo burocrático interno, que é muito refratário à interferência política. É uma questão de cultura, né? Até para o bem ou para o mal. Quer dizer, é difícil você implementar, porque é uma cultura muito legalista. Eu posso dizer com tranquilidade que a Receita não era pró-Bolsonaro e agora não é pró-Lula. A Receita é legalista. Os auditores têm essa formação. E isso, em tempos de crise, em tempos de provação, é um traço muito importante para proteger a instituição. Então, assim, nós tivemos, ao longo do governo Bolsonaro, episódios muito evidentes de tentativa de interferência. Lembra lá, quando ainda era o Marco Sintra, teve aquela tentativa de nomeação no porto de Itaguaí. Itaguaí, vergonhoso, aquele vergonhoso. No Rio de Janeiro, enfim. E aí o que acontece? A própria administração, a própria cúpula, eu na época no sindicato, botei a boca no trombone, tudo, acaba reagindo, acaba dificultando. E a cúpula, né, até de certa forma, por uma autoproteção, porque o pessoal também quer está lá há muitos anos, né? A cúpula da Receita é uma cúpula que tem uma renovação muitíssimo lenta, né, para não dizer que é quase estagnada. Então, são pessoas que estão há muito tempo que também se protegem, né, dessas interferências por uma autopreservação. Então, isso teve vários episódios, depois, lá na época do Tostes, também teve outros episódios, mas o fato é que eu posso dizer, a presidência, o Bolsonaro realmente colocou, na minha visão, o pé na Receita quando ele fez a nomeação do Júlio César, o ex-secretário. Quem escolheu o Marco Sintra, lá atrás, foi o Guedes. Quem escolheu o Tostes, que foi quem sucedeu o Marco Sintra, né, o Sintra era de fora, né, do professor da FGV, todos conhecem o Marco Sintra, né, e depois o Tostes era um auditor aposentado de muitos anos de carreira. Foi o Guedes também que escolheu. O Júlio César não. O Júlio César foi uma escolha do Bolsonaro. Mas é curioso contar o seguinte, né, o Júlio César, ele, por uma série de circunstâncias, quase aquelas coisas de alinhamento dos planetas, ele acabou, né, galgando a cadeira de secretário da Receita. Eu convivi bastante com ele, porque ele foi diretor na minha gestão do sindicato. Ele foi diretor jurídico, ele é uma pessoa de um cabedal técnico muito, muito expressivo, uma pessoa de muita qualidade técnica, um currículo acadêmico, doutor em Direito, né? Só que ele chegou lá no final de 2019, já terminando final de 2021, desculpe, já terminando a nossa gestão lá no sindicato, e ele trilhou um caminho próprio e acabou chegando, né, à cadeira de secretário da Receita. E o fato dele ter passado pelo sindicato, ele não tinha história sindical, né, mas ele passou esses 3 anos no sindicato, criou nas pessoas, e eu tenho que dizer aqui em mim mesmo, uma expectativa de que fosse fazer diferente, né, que fosse ter uma gestão altiva, que valorizasse a Receita, valorizasse o cargo do auditor. Lembra aquela poesia do Carlos Drummond, Resíduo, né, de tudo fica um pouco do seu queixo no queixo da sua filha. Então, a gente não sabia muito bem o que ele pensava sobre as questões políticas, porque ele era sempre muito focado nas questões jurídicas lá da pasta dele, mas a gente tinha a expectativa que de tudo ficasse um pouco, né, enfim, tinha bebido da fonte com aquele grupo de pessoas durante 3 anos. E no final acabou que não ficou, acabou sendo uma decepção. Mas acho que é importante eu poder, se me dá, eu contar como é que ele foi parar no cargo de auditor fiscal. O Júlio César, ele é auditor fiscal de origem previdenciária, né, os auditores da Previdência e da Receita Federal foram unidos em 2007, né, em 2007, ali, fusão dos fiscos. Depois disso, ele ficou 10 anos no CARF, e no CARF ele foi presidente de turma, depois presidente de Câmara. O CARF é esse tribunal que julga os recursos, né, do contencioso administrativo tributário. Lá no CARF, ele foi presidente de turma e vice-presidente com ele, né, a regra lá é a seguinte, o presidente é sempre auditor fiscal e o vice-presidente um conselheiro dos contribuintes, né, geralmente um advogado. E o vice-presidente com ele, muitos anos, era o Manuel Arruda. Quem é o Manuel Arruda? O Manuel Arruda hoje é o presidente do União Brasil no Distrito Federal. O Manuel Arruda, em 2021, quando o Júlio César foi escolhido secretário, era o presidente do PSL no Distrito Federal. E braço direito, né, assessor ali do Anderson Torres, ministro da Justiça. Ele, sim, com muita intimidade, né, e muito relacionamento com a família Bolsonaro, né?
Do que eu saiba, Nassif, o Júlio César não tinha conhecimento nenhum com a família Bolsonaro, não conhecia ninguém, não conhecia os filhos, mas conhecia o Manuel Arruda, e através do Manuel Arruda que se construiu essa ponte. Aí chegou um momento que deve ter olhado o currículo, ele tinha sido oficial da Marinha, ele tinha um ótimo currículo acadêmico e foi escolhido. Né? Agora, veja como essa questão da burocracia refratária que eu falei. Mesmo estando ali o Júlio César, digamos assim, com esse compromisso que ele acabou criando muito direto com o presidente Bolsonaro, ele quase não mudou as pessoas. Ele continuou com a mesma equipe, com os mesmos subsecretários, com os mesmos coordenadores. Salvo engano, ele mudou um superintendente, porque a pessoa lá aposentou, ficou doente. Enfim, não mudou, porque é difícil. A Receita é muito refratária mesmo. Né? E quando ele fez medidas assim muito caracterizadas como a pedido da presidência, como, por exemplo, aquela questão das igrejas. Lembra que havia uma celeuma, né, um imbróglio grande de interpretação, né, que eu considero que não é culpa da Receita, o legislador, né, os congressistas é que criaram uma série de complicações lá, chamando o rendimento dos ministros dos ministros religiosos de prebenda, aí a prebenda não pagava imposto, aí cada igreja dizia, né, podia pagar salários de dezenas de milhares e dizia que aquilo era prebenda. Né? Prebenda no dicionário é o quê? É esmola, é algo para sua subsistência, mas não. Né? Algumas igrejas passaram a dizer que aquele rendimento do pastor era prebenda. E aí a Receita Federal autuava, né, também a questão das relações trabalhistas, que muitas igrejas chamam os seus funcionários de obreiros, aí não registra, não recolhe previdência, enfim. Então, existia uma atuação da Receita no sentido de cumprimento da lei, não importava qual fosse a igreja. A igreja é imune em relação aos tributos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas muitas vezes as igrejas se confundiam com atividades empresariais. Enfim, essa celeuma existia, o Congresso já tinha feito medidas que era para causar uma espécie de perdão, de anistia para esses casos, e aí vem, né, o ex-secretário e faz o chamado ADI, Ato Declaratório Interpretativo, que é uma prerrogativa do secretário. E ele vai e faz esse ADI, que, na visão de quase todos, fulminou de vez todas as autuações que haviam ainda pendentes de julgamento. Então, foi um caso assim, muito clássico, muito visível, de uma encomenda, né, feita pela presidência para agradar a sua base política, lá, a sua base eleitoral. Joia. Kleber, obrigado por sua participação aqui no GGN. Aqui. Sucesso aí nessa luta aí para conseguir aumentar a arrecadação fiscal. Aí. Eu que agradeço, Nassif. Vamos precisar aí do apoio de todos e do acompanhamento da imprensa para que a Receita sejam cumpridas essas nossas expectativas de que a gente tenha uma Receita Federal fortalecida. Né? E o caso do aeroporto de Cumbica deixou bem evidenciado isso. Né? Como é que a importância nós temos instituições de Estado, né, onde os seus agentes, onde os auditores fiscais possam atuar com coragem, né, com intrepidez, fazendo a lei ser cumprida para todos. Grande abraço aí. Eu que agradeço.